E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Pouco que Sei. Gostaria de sempre agradecer pelos feedbacks, pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E reforço, continue fazendo isso, continue curtindo, porque dessa maneira a plataforma entende que nosso conteúdo é relevante, compartilha, comenta. Estamos tanto no Spotify como no YouTube, tá? Então, como na quinta-feira eu fiz um especial ali de Natal, né? Desejando Feliz Natal. Hoje desejando um Feliz Ano Novo pra vocês. Já se aproxima, né? Já estamos perto ali. Que tenha uma ótima virada. Que esse ano 2025 você possa ter gratidão pelas conquistas das coisas boas, sim. E repensar ali as coisas ruins, as provações. E ver ali o que foi pro seu crescimento. Ver ali o que foi realmente dores que você causou. E que você possa entender, né? Que 2026 vai ser um novo ano, um novo ciclo, a gente menciona. Mas sempre a gente tem que lá, o ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida. Aí chega no final do ano, não. Sempre tenha no seu coração que seja a exatidão que Deus tem para aquele ano para tu. Então, ore os planos de Deus serem realizados no ano de 2026. Que você possa entender todos os processos que você passa. Beleza? Um feliz ano novo. Então, como havia prometido, a gente está trabalhando com um temático e um estudo bíblico. Um sábado sim, um sábado não, né? Nesse caso, na quinta eu trouxe um pouco sobre o cristianismo, os seguidores de Cristo, e esse agora o tema que a gente vai trabalhar é a fonte, vem todo esse saber, que é a Bíblia. É uma fonte real, né? E antes de começar, de fato, eu queria trazer uma observação muito importante. Muitas vezes a gente escuta a palavra teologia e isso nos assusta, gera repulsa. Mas a teologia nada mais nada menos que o estudo de Deus. Henrique, mas por que temos faculdade? Porque você se aprofunda nesse tema, né? Nos estudos de Deus. Mas a partir do momento que você está lendo a Bíblia, tendo um tempo devocional com Deus, você acaba estudando ele, né? E isso também faz uma transformação. E aí eu queria enfatizar, né? A gente tem ali em Oséias sobre o povo padece a perda de conhecimento, aquele conhecimento é relacionamento, é intimidade. E eu trago uma analogia muito boa com a parte do casamento mesmo. Porque muitas pessoas defendem que a Bíblia tem que ser só revelação. No casamento, o esposo e a mulher não tem só revelação um do outro, mas também tem um pouco de estudo. Às vezes você vai vivenciar com a sua esposa, ou mulher você vai vivenciar com o seu marido, e aí o jeito que ele fala, a forma que ele anda, aquilo vai te dizer talvez a intenção no coração, se ele tá bem, se ele tá mal. E você não precisa ficar revelando ali, esperando algo especial. Você estudou sobre. E Deus espera isso da gente. A gente tenha um estudo, além de vivência, e esse que eu acho que é a palavra real, relacionamento, né, que é a palavra que tem que ser enfatizada, a gente tem um relacionamento com Ele, pegar a palavra que fala sobre Ele, querer se aprofundar sobre Ele. Porque uma coisa que me chamou atenção há muito tempo, foi falado, era a gente acredita que Jesus vai voltar. Poxa, se a gente tem essa ânsia de ter contato com Ele, por que a gente só fica... nossa, Jesus está voltando, a guerra está voltando. Mas se a gente não relaciona com Ele, qual é o intuito, sabe, realmente do nosso coração? Porque se a gente está com saudade dele, se a gente quer entender mais dele, a gente já tem que começar a ter esse relacionamento desde já. E quando chegar a minha chegada, que é Jesus voltar, cara, eu já estou tendo um relacionamento com Ele. Uau, Ele está mais perto de mim, agora Ele voltou e eu vou ter mais intensidade naquilo. Então o que eu estava com saudade vai ser prazer ali, vai ser entendimento. Então a gente acaba fazendo a teologia, tá? Então, igual a gente fala, a gente escolhe a teologia se a nossa teologia é ruim ou é boa, mas tudo que a gente estuda é a teologia, é a maneira de Cristo. E aí eu queria já começar falando sobre a Bíblia em si, e aí eu queria trazer uma pequena frase, tem duas frases hoje de um livro chamado Mais que um Carpinteiro. É um livro muito legal. O que acontece? Tem uma discussão na faculdade ali, e o autor, ele fala assim, Deus era só um carpinteiro. E aí a pessoa fala assim, cara, certeza. Aí ele falou, vou te provar que Deus era só um carpinteiro. E nesse de provar que Deus é só um carpinteiro, e adivinha o que acontece? Ele prova que Deus é mais que um carpinteiro. E aí ele traz várias evidências históricas, científicas e tudo mais. Isso nos ajuda a ter mais confirmação, né? Mais confiança na nossa fé. Se você já tem uma fé inabalável, glória a Deus pela sua vida. Mas eu acho que a gente entender cientificamente, historicamente, ajuda a gente a ter esse reforço. Falar assim, cara, esse livro aqui é fantástico. Então vamos lá, vou pegar essa frasezinha. A evidência bíblica e histórica aponta para uma direção clara, mas a evidência sozinha não pode forçar ninguém a crer.
a decisão de seguir a Cristo não é apenas intelectual, é uma resposta do coração à verdade que a mente descobriu. Então, tipo assim, muitas pessoas são convertidas pela verdade, pelo real, né? E às vezes tem pessoas que são convertidas através de um culto, de uma ministração, às vezes tem pessoas que são convertidas pelo extraordinário, sobrenatural, mas tem pessoas que são convertidas com, olha, cara, isso é real, isso é palpável, isso tem uma direção, igual essa frase fala, né? Mas não é só intelectual, a gente tem que ter o coração também confirmando essa distinção. Então, vamos lá? O primeiro ponto que eu queria trazer da Bíblia é 2 termos que a gente vai escutar, já escutou, deveria escutar há algum tempo. A Bíblia é inerrante e ela é infalível. O que quer dizer cada termo? A inerrância bíblica quer dizer que ela não contém erros dentro dela, então você não tem erros, e a infalibilidade, a gente não tem falhas. Então a Bíblia é a verdade por si só. A gente tem trechos na Bíblia que já fala que ela é única e exclusivamente a verdade porque está da palavra de Deus. E é aí que eu falo assim, que já é perigoso para o próprio livro, porque uma falha, ele deveria ter várias falhas. E a gente vai ver que o livro não tem falha nenhuma. E ele é fantástico por isso. Então vamos andar nessa questão de identificação e evidências que esse livro é confiável, que esse livro não é falível, que é infalível e é inerrante. Bora lá. Primeira evidência que eu queria trazer para vocês é a historicidade da Bíblia. Ela é um livro histórico. Em qual sentido, né? Vamos lá. Muitas vezes a gente quer provar Jesus e a pessoa fala assim, prova que Deus existe. E aí fala assim, a gente já usa aquela carta mágica do ar, né? Você não sente o ar, então como você acredita no ar e tal. Só que, cara, a prova científica de Jesus é histórica. E a visão é histórica. Como você fala assim, cara, eu fui na padaria. Historicamente, você não tem algo científico ali, um experimento científico para identificar que você foi na padaria. Como você vai identificar? Uma câmera te gravou, alguém escreveu algo que estava no seu nome, alguém te viu. Então, a evidência histórica é uma evidência oral, evidência mesmo existente, ler um papel, alguma coisa, ou até escrita, né? Porque é uma maneira de dizer que isso aconteceu. E na Bíblia a gente tem algumas evidências ali. Primeira evidência oral ali, a tradição oral dos judeus, né? E também, uma coisa muito legal, é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia não tem um livro que ganha mais dele, então já começamos aí. Mas, Henrique, isso é muito raso. Vamos agora para a parte da escrita. Foram encontrados no Mar Morto alguns pergaminhos que são datados ali como 100 anos antes de Cristo ali, escritos. E aí a gente tem outros pergaminhos que foram encontrados e foram datados ali com 900 anos depois de Cristo. Então são 1000 anos esse livro de diferença, tá? Então imagina, a gente encontrou pergaminhos de 10 anos antes de Cristo e a gente encontrou pergaminhos de 900 anos depois de Cristo. E a gente faz essa comparação, né? Os historiadores fizeram essa comparação porque existe arqueólogos, até tem um famoso que é o Rodrigo Silva, ele traz bastante questão de arqueologia, desses desvendamentos, mas existem historiadores, cientistas, todos que estudam essa parte da Bíblia e levam muito a sério. E aí, quando eles acharam esses livros, eles falaram assim, vamos fazer a comparação dessas cópias, né? Vamos fazer a comparação desses pergaminhos. Porque, gente, a Bíblia não é esse papelzinho que a gente tem não, né? Na época antiga era pergaminhos, e os copistas, eles tinham total cuidado na parte da escrita. Até tem um fato curioso, que o livro de Mateus, a palavra Yahvé é muito usada. Então, eles tinham até receio de escrever o nome do Senhor. Eles mudavam a pena, escreviam o nome do Senhor e tomavam banho, porque sentiam que era algo... tomar cuidado com a impuricidade. Olha que legal. Isso é um fato muito legal. Os copistas tinham total cuidado com as partes da palavra de Deus, total zelo, né? A gente pode falar. E aí, quando pegou essas cópias, os historiadores falaram assim, agora a gente acaba com a Bíblia de vez. E adivinha qual que é a diferença que uma cópia tinha da outra? Eram só 5%. Diferença escrita. E detalhe, era uma diferença, não era diferença de sentido, tá? Era uma diferença de gramática. Porque, tipo assim, a gramática nossa vai atualizando, né? As palavras, por exemplo, vou dar um exemplo. Vós me ser, a gente fala você hoje. Então ela vai se atualizando. E na Bíblia só estava 5% de gramática. Então o livro já aguentou 1000 anos sem uma alteração. Olha que real, olha que surreal, olha que legal. Então a gente já tem uma prova histórica que esse livro ele é atemporal, ele não tem mudanças, né? E isso é muito legal. Outro ponto aqui, escuta-se muito no Antigo Testamento um público chamado os hititas. E os historiadores não achavam nada deles e tal, e acreditavam tipo assim, eles não existem, por isso que o Antigo Testamento era tão menosprezado.
Só que adivinha o que aconteceu? Um arqueólogo achou a capital dos Hetitas, Atazuta. E nessa capital dos Hetitas, eles acharam várias informações. E aí traz mais uma evidência que a Bíblia ela é um histórico, é um real, porque os Hetitas existiram. E dizem que você pode até aprender a língua deles, uma língua morta. Tem curso por aí e você aprende a língua dos Hetitas se você quiser. Mas é um livro real. Olha que top. As pragas do Egito, né? A gente passa ali em Êxodo, a gente tem as 10 famosas pragas do Egito. E a gente acredita que só está ressaltado na Bíblia. Cara, acharam um pergaminho egípcio falando dessas pragas, falando da existência dessas pragas. Então, mais uma prova histórica daquilo que aconteceu. Em Lucas, ele é considerado um evangelho que, ele historicamente, ele é muito detalhado, né? Geograficamente, os lugares e tal. E aí existe um historiador chamado William Ramsell, que quis provar que Lucas estava tudo errado, ele foi atrás. E o que aconteceu? Ele acabou se convertendo ao evangelho, porque Lucas é muito exato e todos os lugares que Lucas pontuou, todos esses lugares existem e todos os lugares realmente são o como ele mostrou. Então isso é muito lindo, né? A Bíblia historicamente já é confiável, então já vem trazer para você esses argumentos para você guardar no seu coração e entender e falar, cara, uau. E aí só venho trazer um ponto de atenção, e esse aqui é uma observação aqui. Eu quis pesquisar mais a fundo, né? A gente tem os famosos filósofos e tal, e eles são dados evidências por as cópias que eles têm espalhadas. E aí, cara, é assustador, porque eles têm 8 ou 10 cópias no máximo. Só do Novo Testamento, que é o cânon que a gente tem ali na Bíblia, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem cerca de 5.800 cópias escritas em grego. Escritos em outros idiomas de cópias, a gente tem 20.000 a 25.000 cópias. Olha isso. E do Antigo Testamento, né, com essa parte do manuscrito do Mar Morto, a gente tem 900 cópias manuscritas. Então, se a gente acredita que só essa galera existiu por ter 7, 8 cópias, imagina a Bíblia que tem milhares de cópias. Então, cara, Deus ele é abundante naquilo que ele faz, né? Então, ele não tem argumento para dizer que a Bíblia não é um livro historicamente, tá? E outra, a gente vai escutar ali, né? Isso é um termo mais acadêmico, tá? Porque às vezes no nosso dialeto popular a gente não tem muito, mas tem muita falácia, né? Muita palavrinha, histórias inventadas que as pessoas às vezes acreditam. E a Bíblia é escrita por homens, cara. Porque, desculpa, mas não foi um ET que fez, né? Eles são inspirados por Deus e cada homem ali, você vê que a Bíblia não mudou, né? Não mudou a sua essência. Então, cara, não tem como você dizer que Deus não inspirou essas pessoas para fazer isso. Porque, cara, não faz sentido. Cara, um livro 1000 anos de diferença, umas cópias sendo feitas e não foram retratadas de maneira diferente, cara. Isso já traz uma confiança gigantesca. Vamos para o segundo passo. Cientificamente. O que seria cientificamente, né? O cientificamente é que, tipo assim, Deus, ele fala coisas e também não fala coisas que a gente acreditava. Vou levar vocês pra época. Então pensa, cara, a época era os gregos, era os romanos, era os egípcios. Então pensa comigo, eles acreditavam em várias coisas. E a Bíblia, já naquela época, já dava uma aula surreal. Vou trazer a primeira evidência. Em Jó 26:7, fala que Deus pendura a terra sobre um vazio. E a gente fala assim, cara, tá, o que essa informação tem a ver? Cara, os gregos acreditavam que Atlas segurava o céu. Os romanos acreditavam nesse processo. Os hindus acreditavam que elefantes, tartarugas gigantes carregavam a terra. Os egípcios acreditavam que são 5 pilares que sustentavam a terra no espaço que ela está. E Deus, desde aquela época, já falava, cara, a terra, ela está no vazio, que é o universo. Olha que fantástico. Olha que lindo de dizer. Cara, Deus já trazia essa evidência científica que depois a ciência foi descobrir que a Terra não tem nada em volta dela. E aí ela vive sob uma órbita, sob uma gravidade e tudo mais. Mas a Bíblia já falava. Outro ponto. Antigamente, cara, só pra você ver como que era loucura. Um cara contou as estrelas do céu e falou que tinha 900 estrelas no céu. Aí o outro falou, não, tem 1000 estrelas no céu. E aí, recentemente, ali, não tão recente, mas um tempo, o cara descobriu que existem milhares de estrelas. Mas adivinha onde que estava falando que existiam muitas estrelas? Em Jeremias 32:22. Deus fala que tem várias estrelas no mundo e milhares de estrelas como tem areia no mar. Então,
Cara, a Bíblia já avisava os cientistas sobre isso. E isso é muito top. E detalhe, a gente vê como nosso Deus é grande porque ele chama elas pelo nome. E a gente descobre que Einstein fala que o espaço ele é expansível, né? Na parte científica. E isso que eu acho legal, porque cientificamente a gente tem aquilo, né? Água pode, água não pode. A gente tem, pode comer ovo assim, não pode comer ovo assim, toma cuidado. A ciência meio que ela fica pendulando de um lado pro outro sem tanta afirmação. E a gente descobre que a Bíblia, cara, traz uma verdade e aquela verdade se perpetua, é pra sempre, né? É real. Outro ponto também que eu quero trazer pra vocês. Em Levítico 17:11 fala que sangue é vida. E antigamente, quando você ficava doente, eles faziam você sangrar para o sangue ruim sair. E muitas pessoas morreram por conta disso, né? Não fazia sentido. E aí a gente descobre que transfusão de sangue salva vidas. E aí sangue é vida. Mais uma evidência científica que a Bíblia é também cientificamente comprovada. A gente também tem a peste negra, que foi um tempo de mau higiene na Europa, que as pessoas tinham uma higiene muito ruim. E aí a gente lê Levítico 13, quando Deus institui vamos falar assim, uma constituição para os próprios israelitas ali de cuidados de higiene, cuidados de limpeza de mão. Então, tipo, Deus já estava dando uma aula para os caras e isso é muito top. Aí a gente tem outras evidências, né, que a gente foi feito do barro. Nossa, então a gente tem terra no nosso corpo. Cara, a gente tem carbono, a gente tem coisas que tem na Terra. E esse processo reflete muito o que Deus já estava dizendo ali, né? Então, a gente tem vários pontos científicos ali que a ciência foi descobrindo, mas a palavra já estava dizendo que existia. E, cara, um ponto que eu queria trazer para vocês muitas vezes a gente pensa que a ciência é contra a religião, mas por conta da religião, muitas faculdades foram abertas. Harvard tinha um lema científico, mas tinha um tema cristão. Harvard foi criada em cima de uma base cristã. Existia muita coisa em cima da religião que ela impulsionou a ciência. Tudo bem, eu concordo que às vezes a religião ela fez uma perseguição na ciência com medo do que pode ser, mas também ela foi uma impulsionadora. A gente tem que pensar no lado positivo também. Vou entrar em mais detalhes quando a gente for partir dessa parte da igreja, essa questão de perseguição e tudo mais, mas hoje eu queria focar aqui a trazer essa mensagem. A ciência também foi incentivada pela própria religião. Bom, então a gente já provou que é um livro cientificamente e um livro historicamente comprovado. A gente tem mais 3 informações, 3 tipos de prova. Primeiro, ela é um livro profético. O que é um livro profético? A profecia em si, ela pode ser algo olhando para trás e apontando para o futuro, né? Então, quando a gente tem, a Bíblia tem muito isso, né? Profecias de coisas futuras que vão acontecer, de situações. E a gente tem algumas profecias, eu queria trazer até um cálculo muito legal para vocês. Jesus, ele cumpriu mais de 300 profecias que estão no livro. E ele não tinha como cumprir, vamos falar assim, ele forçar que essas profecias acontecessem do jeito que deveria acontecer. Elas aconteceram. Então isso já é surreal. A gente tem profecias falando de um rei Ciro II. E essa profecia veio 200 anos antes dele nascer. A gente tem em Daniel, fala sobre Alexandre Grande, fala sobre as divisões do Império Grego. Tanto que Alexandre ficou tão, vamos falar assim, feliz pela passagem de Daniel, que ele começou a ter uma literatura hebraica na mão dele ali, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, para entender, né, os processos. E aí ele começou a pedir para fazer a tradução em grego. E a gente tem um tempo muito, que é o famoso período interbíblico, que é um período que a gente pode entrar depois futuramente dizer. Então Alexandre também, o Grande, ele começou a ter os livros dos profetas, né? Porque ele começou a ficar fantasiado com o que acontecia. E aí nesse livro que eu falei para vocês mais do carpinteiro, ele elucida 7 profecias referente a Jesus, que, cara, não faz sentido você falar que isso foi tudo armado. A gente tem uma profecia que Jesus seria traído, a gente tem uma outra profecia falando que Jesus seria traído por um amigo, a gente tem mais uma falando que ele seria vendido por 30 moedas, a gente tem outra falando que seria vendido por 30 moedas de prata, a gente tem mais uma profecia dizendo que elas seriam tiradas no chão, a gente tinha outra profecia dizendo que seria no templo, e a gente tem uma mesma profecia dizendo que essas mesmas moedas iam ser usadas para comprar um campo de um oleiro. Cara, olha aí, são 7 profecias que aconteceram. E ali a gente tem mais algumas ali falando da Nova Jerusalém, mas o Peter Stoner, ele fez um cálculo, se 8 profecias forem... se alguém conseguir cumprir 8 profecias, a probabilidade seria de 1 em 100 quadrilhões. Olha a dificuldade. E aí ele traz um exemplo, só para você ter uma visão.
Imagina ali, ele falou o estado do Texas, que é bem grande. Imagina você cobrir ele com todas as moedas até uma altura de 60 centímetros. Então, o estado inteiro cheio de moedas. Se você marcar uma moeda, seria você pedir para um cego passar, atravessar o estado inteiro e ele pegar a moeda. Se ele pegar a moeda certa, seria isso que seria o cálculo que ele fez. Olha que dificuldade, olha que surreal. São 8 e Jesus completou mais de 300. Então imagina como esse cálculo é. Então, profeticamente, também a Bíblia por si só se sustenta. Então a gente já tem um sustento profético, a gente já tem um sustento científico, a gente já tem um sustento histórico. E quais os outros dois sustentos? Ela é transformadora, porque quando você conversa com a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar pessoas. E é um livro que transforma pessoas dia a dia. E ela também é um livro que tem vários temas. Quando você vai ler a Bíblia, você tem cartas, livros narrativos, você tem livros, poemas, você tem vários livros. E eles todos se ligam, se juntam de certa maneira e todos apontam para o mesmo sistema. Isso também seria surreal, porque, igual eu te falei, a Bíblia foi escrita por homens, foi. Mas, cara, são várias gerações diferentes de anos. Então, como que um liga o outro tão com facilidade? Então, cara, não tem como a gente falar que o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo não tem como dizer que está envolvendo a palavra e ela é um livro confiável. Provamos aqui que é um livro histórico, um livro científico, um livro profético, um livro de tema unificado e um livro transformador. Que você possa entender ali, às vezes, se você tiver alguma outra informação, comenta aqui alguma informação histórica, alguma informação científica que você achou que faltou ou que tenha, traga aqui nos comentários, comenta, compartilha também, curta, porque, cara, às vezes a gente pensa que o livro ali é só um livro ali para informação, mas não, cara, é um livro de transformação. É um livro que pega eu e você e transforma em outra pessoa. É um livro que nos ensina com muita sabedoria. Mas por quê? Pra gente ter vivência. Mas é um livro sobre relacionamento também. A gente precisa se relacionar com Deus. Entender o que a palavra diz. Entender o tão fantástico ali dentro daquele ambiente. Eu queria trazer mais uma frase do livro Mais com Carpinteiro. Recomendo para vocês lerem. Traz muito ensinamento sobre essa questão histórica, científica, transformação, vários pontos. É um livro bem curtinho, então não é muito pesado. Então eu recomendo que vocês lerem, e é muito legal. Mas a frase que ele colocou também, que eu queria deixar aqui no final é: Jesus não nos deixou a opção de dizer que ele foi apenas um bom mestre moral. Pelas evidências, pelas profecias, ou ele é um mentiroso, ou é um louco, ou é exatamente quem a Bíblia diz que ele é, o Senhor. E eu queria trazer essa provocação dentro do coração de vocês. Quando vocês leem a Bíblia, vocês, eu acho que ele mente em todo momento. Mas eu te provei ali que várias coisas se tornaram verdade. Eu acho que ele é louco. Porque, como na Bíblia fala que um peixe engoliu um homem, cara, se a Bíblia falasse que um homem engoliu um peixe, eu acreditaria. Porque, pelas outras verdades que ela tem, ela já por si só me traz essa revelação. E Deus, ele pode tudo na nossa confiança. Eu não acredito que seja louco, porque muitas pessoas também morreram por esse evangelho. Muitos apóstolos morreram, deram a vida para aquilo. Como você daria a vida por uma loucura de alguém? Seria muita burrice, vamos dizer assim. E várias pessoas morreram por conta desse evangelho. Então eu só fico com a última afirmação: ele é o nosso Senhor. E por ser nosso Senhor, cara, às vezes a gente esquece, né? A gente fala assim: Deus é nosso Senhor Salvador. E, cara, a salvação a gente lembra, a gente fica feliz e tudo. E às vezes a gente esquece que ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor Salvador. E a gente esquece que ele também rege a nossa vida. Por isso que a gente tem que optar por essa transformação, optar pelo que Deus quer falar e também trabalhar. Então, agradeço você ter ouvido nosso podcast. Agradeço aí você ter entendido ali um pouco da Bíblia. E igual eu te falei, se é algo que eu trouxe que você achou surpreendente, comenta aqui. Ou se você quer trazer alguma informação, comenta aqui. Porque um pouco que sei é um pouco disso, né? É você trazer um pouco que eu sei, você trazer um pouco que você sabe, a gente vai juntando, vai edificando, e a palavra de Deus vai se transformando no nosso ambiente. Então, que Deus abençoe. E lembrando que o nosso próximo encontro, a gente vai falar de Marcos 3 e 4. Então, espero que você já esteja lendo, já esteja meditando nessa palavra. E um feliz ano novo, né? Provavelmente já vai estar passando um ano, que você tenha um ano abençoado, né? E um início de ano também muito mais feliz. E espero que Deus tenha feito várias transformações na sua vida para você ter gratidão desse ano. E você ter mais impulso para o próximo ano. Que Deus abençoe. Valeu pelo podcast, valeu por me ouvir.
obrigado. Não esqueça de dar um feedback, compartilhar e comentar, hein? Muito obrigado. Tamo no YouTube, tamo no Spotify e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.